Palavra do Senhor, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 5, nós estaremos lendo apenas 2 versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio deles o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Muitas circunstâncias podem mudar de modo radical as nossas vidas. Um diagnóstico, uma crise econômica, uma demissão, mas talvez nada mude a vida de pessoas com tanta intensidade como a guerra. E nesse caso, o texto que nós estamos lendo, nós vemos aqui a vida de uma menina, não sabemos o nome dela, não sabemos quantos anos ela tinha, mas uma história que nesse exato momento se repete em tantos lugares. Por exemplo, quando a gente vê ali o que está acontecendo em Gaza ou o que está acontecendo na Ucrânia. A vida de uma menina totalmente transformada de um modo abrupto pela violência, pelo conflito humano estabelecido em determinado lugar. Nesse caso do texto, uma passagem que reflete uma história de tantos séculos atrás, uma guerra entre Síria e o reino do norte, o reino de Israel. Esse conflito, inclusive, perdura até hoje, vocês sabem disso. Há pouco tempo nós estávamos ouvindo como Israel estava bombardeando regiões da Síria, regiões estratégicas, à medida que o governo sírio havia caído e um novo poder está se estabelecendo ali naquele país. A Síria daquela época era um território um pouco menor do que a Síria atual, mas a região continua, inclusive, sendo a mesma. Agora, tente por um instante imergir no que mudou na vida daquela menina. Uma menina livre, provavelmente vivendo ali com sua família, o cotidiano numa região provavelmente agrícola, porque pelo que parece o texto aponta para uma invasão perto das fronteiras, e de repente ela se torna uma menina longe dos seus parentes, desprovida de bens, escravizada, numa terra hostil, servindo ao general que era o principal guerreiro das conquistas da Síria. Mas há algumas coisas aqui no texto que a gente precisa observar. Primeiro, o texto diz que Naamã, esse grande guerreiro e general do rei da Síria, ele teve as suas conquistas, e olha só, por causa do Senhor. O Senhor deu a Síria. Isso desafia a nossa cabeça, a nossa compreensão. Porque quem era povo de Deus? Os sírios ou os israelitas? Com quem Deus tinha uma aliança? Com Israel ou com os sírios? Mas o texto está dizendo que Deus deu vitória aos sírios contra Israel. Isso não desafia você? Deus trabalha a vida do seu povo. Deus trabalha a vida do seu povo, até quando ele disciplina o seu povo. Deus deu vitória aos sírios porque Israel era povo de Deus, mas Israel não vivia como povo de Deus. Deus tinha uma aliança com Israel, mas Israel quebrava a aliança com Deus, adorando e servindo a falsos deuses. Então Deus, de um modo soberano, como ele age na história, levantando os sírios ali naquela região próxima para disciplinar o povo que era dele. Mas aí, de repente, no meio disso tudo, será que essa menina
nos dá qualquer sinal de que ela pontualmente era um problema? Que ela era infiel ou coisa parecida? Nós não podemos dizer nada disso. O fato é que esse agir soberano de Deus, que impacta a nação de Israel, impacta de um modo muito objetivo a vida daquela menina. E talvez, ela poderia ter se tornado uma moça extremamente amargurada com Deus, que blasfemaria contra ele, porque esse Deus que é o Deus de Israel, como agora ele dá vitória aos sírios? Ela poderia ser alguém amargurada com as pessoas, estar naquela casa servindo a mulher de Naamã e, por consequência, ao próprio Naamã, mas com muita amargura, com muita resistência. Mas essa menina, meus amados irmãos, ela desafia a nossa fé. Porque ao invés de vingança, de amargura, de dureza, ela se torna a mensageira de uma grande esperança, de uma grande notícia para aquele que tinha sido o algoz contra o seu povo e que havia afetado tanto a sua própria vida. Quando nós temos a dimensão do reino de Deus e da graça de Deus, nós passamos a compreender algo que difere a nossa vida da vida das pessoas de um modo geral. Quando nós entendemos que tudo está no controle de Deus, que Deus está trabalhando na história, que há sim muitos eventos e circunstâncias que eu não gostaria de passar, sequer eu as compreendo, mas que Deus está no governo da minha vida, Deus está agindo, Deus não desceu do trono, Deus não perdeu o seu poder. Essa compreensão, essa cosmovisão da vida, que gera esse relacionamento com Deus, trata o nosso coração e nos dá uma perspectiva totalmente diferente. E aquela menina conhecia o poder de Deus e conhecia que Deus governa sobre as coisas. E por que nós sabemos disso? Porque na casa daqueles que a escravizava, ela traz uma notícia de salvação. Aquele grande general estava leproso. E a sua doença era uma doença de morte. Para os judeus, uma maldição. Você se lembra como o leproso era estigmatizado na cultura judaica? Mas aquela menina, ela chega para a senhora daquela casa, a esposa de Naamã, e diz: se o meu senhor soubesse que há um profeta que pode curar. Onde não havia esperança, onde não havia expectativa, onde não haviam possibilidades de salvação, aquela menina leva uma notícia que pode transformar a história daquele general. Se você continuar lendo 2 Reis, capítulo 5, você verá o impacto da atitude daquela moça. Naamã vai até Israel. Ele não entende, diríamos assim, inclusive essa relação que havia entre o rei, que era um rei ímpio, com o profeta de Deus, e que inclusive tantas vezes o rei perseguia os profetas. Então ele vai até o rei com ouro, com prata. O rei, que não tinha o temor de Deus, ao invés então de crer que Deus poderia fazer algo na vida de Naamã, e quem sabe com isso até estabelecer um pacto de paz com a Síria, ele se desespera, ele rasga as vestes, ele grita, e ele entende que, na verdade, provavelmente o rei da Síria estava criando um estratagema para vir e terminar de destruir o país, a nação ali da tribo do norte. Chega até Eliseu a notícia do desespero do rei. E Eliseu diz: será que não tem profeta nessa terra que possa curar esse homem? E aí nós conhecemos a história de como Naamã vai em direção à moradia de Eliseu. Eliseu nem vai lá recebê-lo. Ele estava levando uma carga de mais de 80 quilos de prata, ou melhor, mais de 300 quilos de prata, mais de 80 quilos de ouro. Imagine, gente, que riqueza é essa. Vestes caríssimas, tudo
para que meio assim, eu te dou isso aqui e você me dá a minha cura. Eliseu nem o recebe. Só manda dizer para ele assim: vai no Jordão, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. O Naamã, generalzão da Síria, tem aquela reação, vocês lembram? A reação dele é: não tem rio muito melhor lá na Síria para eu mergulhar? De vez em quando Deus põe alguém humilde perto da gente, né? E diz assim a Bíblia que um dos servos, ele falou assim: mas meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo demasiadamente difícil para o senhor, ele só falou para o senhor dar 7 mergulhinhos no Rio Jordão. Ele, vamos. E quando ele levanta, ele está curado. E ele volta, querendo agora recompensar o profeta, e como a gente lê nesse capítulo, o profeta não aceita a recompensa, mas há algo extraordinário que muda no coração e na vida de Naamã, além da sua cura física. Ele diz ao profeta: agora eu sei que o Senhor é Deus, Ele é o único Deus. E ele diz para o profeta: deixa eu levar uma porção dessa terra aqui de Israel, porque agora eu adorarei ó Senhor. E ali então, porque uma menina escrava, que não se rendeu à amargura, não se rendeu ao desespero, não se rendeu à incredulidade, não se rendeu à dureza, não se rendeu ao egoísmo, não se rendeu à lamúria, por causa desta menina, a salvação chega a um outro povo e a um dos homens mais importantes daquela nação, que passa a crer exclusivamente numa cultura politeísta, que só existe um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. A grande esperança da salvação chega na vida daquele homem, mas não apenas da salvação em relação à sua situação física, mas a salvação da sua alma, porque agora ele se tornou um homem rendido a Deus. Mas tudo começou como? Com uma menina. Esses dias eu estava conversando com a Adriana, a esposa do nosso diácono Júlio. Nós estávamos ali sentados, comendo um salgado aqui na nossa cafeteria, e ela estava me contando, eu perguntando sobre a sua saúde. Para a glória do Senhor, ela tem vencido um terrível câncer, e Deus tem preservado a saúde dela, tem abençoado a vida dela. E eu perguntando mais sobre o estado de saúde, ela começou a me falar sobre as oportunidades e experiências que Deus estava dando para ela por ocasião do seu tratamento. E ela estava me narrando as conversas nas salas de aplicação de quimioterapia. Como, naquela circunstância, Deus colocou várias vezes durante o tratamento gente sem esperança ao lado de uma pessoa que conhece Jesus e que, apesar de estar com câncer, tratando câncer, tem uma esperança que aquelas pessoas não tinham. Isso não desafia você? Porque às vezes nós não estamos passando por uma doença, às vezes até a vida está relativamente tranquila, mas será que nós estamos atentos onde Deus está nos plantando, as oportunidades que Ele está nos dando e como Ele deseja anunciar a sua glória, o seu reino e a esperança da salvação àqueles que estão ao nosso redor? Estão ali, pertinho da gente, no nosso cotidiano. Será que precisamos de uma situação muito extrema para que acordemos? Eu espero que, ao contrário, que o Senhor desperte a nossa mente e o nosso coração, nos capacite e nos use como um estilo de vida, como eu sei que tem sido a vida da Adriana, mas que se tornou tão intenso nesse tempo de tratamento.